Estamos aí para mais uma aula. Hoje é a nossa aula de número 11 de federalismo e outros assuntos. Muito bom, vamos avançar direto para a nossa agenda aqui. E como eu fiz na última aula, eu vou dar, se você me permitir, uma leve puladinha para a gente já cair nas nossas questões. E aí você tem os conceitos aqui, você pode voltar para os conceitos. Durante as questões eu vou voltar para os conceitos também. A gente vai passar por tudo, não se preocupe. Opa, peraí que eu fiz bobagem aqui. Mas hoje a gente vai fazer uma quantidade maior de questões, como você já pôde ver aí pela minha falta de habilidade tecnológica. Então, a gente vai discutir diferentes tipos de federalismo, o que é o federalismo cooperativo, o que é o predatório, como é que são as competências. Mas vamos nas questões, que eu acho que isso vai ser útil e você vai entender de maneira mais aplicada e a gente volta para os conceitos e a gente vai fazendo essa mistureba aqui, tá bom? Questão de número 1, aqui a gente está procurando a alternativa correta, a gente está falando de federalismo, tá bom? Usa os seus conhecimentos, tenta responder essa questão e a gente vai construindo juntos. Eu vou te ajudar a responder, ou que se tiver dificuldade eu vou falando com você. Tá bom? Aqui a número 1, a alternativa a letra A, né? A gente está procurando a correta. A letra A, a história do federalismo do Brasil se caracteriza pela centralização do poder na União. É isso, será? O que você acha? O Brasil sempre foi centralizado na União e a gente tem que entender um pouco da dinâmica da história do Brasil e da construção de como é que a gente chega na maneira que a gente tem hoje. O que é o federalismo, para começar? Vamos voltar aqui um pouco na nossa tabelinha. Federalismo é um modelo em que, idealmente, se ele for cooperativo, como ele deveria ser, todos os entes, né, a União, os estados e os municípios, além do Distrito Federal, que é uma espécie de mistura de estado e município, atuam de maneira articulada, né, cada um com as suas competências, etc. Aí o federalismo ele pode ser centralizado ou descentralizado. Centralizado, muito poder na União, descentralizado, muito poder nos estados e nos municípios. Sempre foi centralizado na União? Não. A história do Brasil é uma dinâmica de centralização e descentralização. Hoje a gente tem um momento de descentralização. Desde a Constituição de 88, você tem uma força de fortalecimento, né, um impulso de fortalecimento dos municípios, dos estados, muitas. Se você for num posto de saúde, esse posto de saúde provavelmente vai ser municipal. Se você for numa escola de ensino médio, ela vai ser estadual. E essas coisas depois de 88 foram ficando mais fortalecidas. Os estados, os municípios foram ganhando atribuições, inclusive, a gente vai ver que isso aí teve um problema lá, que eles ganharam as atribuições sem ganhar dinheiro, né? Sem ganhar muitas receitas. Mas nesse momento existe um movimento de descentralização. Teve outros, quer dizer, o Império era muito centralizado, né? A República Velha já era descentralizada, lembra que tinha o negócio do café com leite lá? Os estados, né? São Paulo, Minas, o foco do poder estava nos estados. Vargas foi muito centralizador. Você teve esses movimentos ali, depois quando Vargas sai, aquela experiência de democratização ali, entre Vargas e a ditadura militar, é um período de descentralização. Vem a ditadura e centraliza de novo. A ditadura militar muito centralizadora. Então a A está erradíssima, porque a história do federalismo brasileiro não se caracteriza pela centralização, ela se caracteriza por esses movimentos sístoles e diástoles, né? Assim, expansão e retorno. Centraliza na capital, volta para os estados. Centraliza na capital, volta para os estados. Até porque isso é parte da briga política, né? Então tá errada. B, a democracia é uma cláusula pétrea, mas o federalismo não é. O que possibilitaria a transformação do Brasil em um Estado democrático unitário. Cara, isso aqui também tá errado, né? Tá lá na Constituição. Eu vou até abrir a resposta aqui para você ver, que é aqui, ó, na letra B. Tá lá no artigo 60, aqui é onde estão as cláusulas pétreas, né? E lá diz que o Estado Federativo também é uma cláusula pétrea. A gente já falou em outra aula o que é uma cláusula pétrea. A cláusula pétrea é aqueles pedaços da Constituição que não pode mexer. Se amanhã tiver consenso no Congresso, todos os deputados votarem a favor, vamos acabar com o federalismo. Agora vai ser um Estado que é o oposto da forma federalista, né? O que seria o oposto da federação? Seria um Estado unitário, né? Não tem mais Estado, tem um governo lá em Brasília que decide tudo. Acabou os Estados, diminui muito o poder, né? A gente pode ter municípios, por exemplo. Você tem Estados centralizadores unitários, você tem município. Mas o município faz muito pouco. O município está meio subjugado à União, né? Não pode. Cláusula pétrea no Brasil. Então a forma federativa também é cláusula pétrea, por isso que a nossa amada letra B aqui está errada, tá bom? Vamos ver a letra C, que agora já espiou isso e já sabe que é a resposta, né? Mas eu volto para aquela minha sugestão. Faça as perguntas antes, pause o vídeo, pega o vídeo, esse material, tem o link na bio aí, ou se você já está vendo na nossa plataforma, só clica no botão que vai abrir, faz as questões antes da gente corrigir aqui, tá bom? A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de 4 entes, 4 categorias de entes.
A União, os estados e o Distrito Federal e os municípios, que são também autônomos. Isso é muito importante, está na Constituição a autonomia, né? Isso é uma coisa rara, a maior parte dos países não tem os municípios com autonomia. Normalmente obviamente, a União, né? O Estado Federal, o Estado Central, né, o país e, na melhor das hipóteses, os estados. Os municípios não. Por exemplo, nos Estados Unidos, os municípios não têm autonomia prevista constitucionalmente. Até porque tem muito pouca coisa prevista constitucionalmente nos Estados Unidos. A Constituição americana é muito curta. Mas no Brasil, sim, isso é uma coisa de 88, uma inovação de 88, um movimento municipalista, né? No fundo, assim, os prefeitos queriam ter mais poder, mais dinheiro, mais condição de carguinho, essas coisas, né? Assim, é muito bonito falar, onde o cidadão vive é no município, então a gente tem que empoderar o município, mas o movimento era mais de política local, etc. Né? Mas tá aí, o município pode ser importante. E é o que está escrito na Constituição. Vamos lá, a CF de 88 ampliou as competências dos estados? Não ampliou. Não ampliou. Na verdade, reduziu, né? Porque quando você aumenta dos municípios, você tem que tirar de algum lugar. E normalmente quem perdeu foi o Estado. Os estados, eles ficaram um pouco... A gente vai falar um pouco disso mais pra frente. Um pouco empaçocados ali, com uma certa competência meio residual, entendeu? Tem as coisas muito importantes e grandes que a União faz. Política monetária, segurança nacional... as legislações mais importantes, né? O Código Civil, o Código Penal. Aí tem as coisas mais pé no chão que o município faz, né? Saúde básica, atendimento à população, educação básica também e tal. E o município e o estado tá meio no meio do caminho, às vezes assim você não sabe exatamente. Então, não ampliou as competências dos estados. Na verdade, se acontecer alguma coisa, na verdade as competências foram reduzidas. E letra E. A autonomia dos diferentes entes inviabiliza que a União assuma papel normativo de coordenação. Tá errado, tá bom. A gente vai ver que em muitos casos a União assume esse papel. Inclusive tem previsão na Constituição de... Eu vou mostrar uma coisa para você aqui que é importante. Que é isso aqui, a divisão de competências, tá bom? Isso aqui é central. Eu não acho que você precisa decorar isso aqui porque não cai direito constitucional, mas é bom que você entenda. Que a competência legislativa... Existem dois tipos de competência, a legislativa e a material. A legislativa é quem faz a lei, por exemplo. Eu vou fazer uma lei sobre direito penal. Eu vou dizer lá o que é crime. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode matar, não pode roubar. Ou assim, né, sendo mais formal aqui, como um jurista, um criminalista diria, existe um tipo penal lá, que é matar alguém, que se chama homicídio. E aí tem uma punição para essa conduta, como eles diriam. Isso é definido pela União, então isso é a competência legislativa. Mas existe a competência material, por exemplo, a segurança pública, que tem a ver com direito penal. Ela é competência de quem? Ela é competência compartilhada, mas muito forte dos estados, né? Porque as polícias são estaduais. Mas isso não quer dizer que o estado faz direito penal, porque aí é uma competência legislativa privativa da União. Então, assim, tem competências que são privativas, né? Que cabem à União, ela até pode delegar, mas aqui acho que não é tão importante você saber. Então, por exemplo, regras de direito eleitoral. Não vai lá o estado do Tocantins dizer que não, aqui a gente vota, as eleições são em julho e o governador tem um mandato de 8 anos em vez de 4. Não, isso aí é tema de legislação federal. Tem a legislação que é concorrente e aqui tem muito, é por isso que eu quis te mostrar. Que são normas assim que a União faz as regras gerais, né? As normas assim mais genéricas e os estados e municípios vão fazendo normas específicas. Por exemplo, meio ambiente. Tem uma ampla legislação ambiental, Código Florestal, isso tudo é federal. Mas o estado de São Paulo pode ir lá e fazer uma legislação ambiental, como faz, a gente quer preservar determinado bioma que é específico do estado, ou tem uma legislação lá específica sobre uma atividade econômica que tem impacto ambiental, por exemplo, Minas tem uma série de leis sobre mineração do ponto de vista do meio ambiente, né? Como é que lida com o resíduo, como é que tem que fazer. O estado pode, desde que ele respeite as normas gerais da União, tá bom? O resto aqui a gente vai ver, e tem muita competência comum também, né? Que todo mundo, competência material comum, por exemplo, a saúde. Você pode ir no SUS, no nível municipal, estadual, federal, no postinho, normalmente vai crescendo a complexidade, nem sempre, né? Mas vai ter o postinho de saúde estadual, vai ter um hospital, um postinho de saúde municipal, um hospital estadual, talvez uma coisa mais de alta complexidade seja federal, ou a campanha de vacinação nacional, que é um negócio grande, né?
Quem é que compra as vacinas? É o governo federal. Então aqui a competência é comum. Tudo isso para dizer, e voltar lá na nossa pergunta, na letra E, que a autonomia dos diferentes entes não inviabiliza que a União assuma esse papel de coordenação, tá bom? A gente viu vários exemplos aí que ela tanto legisla quanto ela tem competência material em coordenação com estados e municípios, tá bom? Essa foi a nossa amada letra A. Vamos para a letra... Nossa questão de número 1, desculpa. Você me perdoa que o professor está meio... eufórico em dar uma aula para você, mas também meio cansado hoje aqui, falando coisas que não fazem sentido, que nem trocando questão por letra. Essa foi a questão de número 1, agora a gente vai para nossa questão de número 2. A gente está procurando novamente a correta, tá bom? Vamos lá, letra A. A União tem competências exclusivas, como defesa nacional, relações exteriores e gestão do SUS. O que você acha aí? Você diria que isso aí tá certo ou tá errado? Essas aí são competências exclusivas da União? Pô, acabei de falar, né? Gestão do SUS não, né? Se alguma vez na vida você foi num posto de saúde, você sabe que aquilo lá era da prefeitura, talvez você foi num negócio do Estado, mas a gestão do SUS não é competência exclusiva da União, é competência comum da União, dos Estados e dos municípios, tá lá na Constituição. Então a letra A está errada, tá bom? Letra B. Mesmo com um forte impulso descentralizador da Constituição de 88, a União mantém amplas prerrogativas legislativas e um controle significativo da alocação de recursos. Isso é verdadeiro. E eu vou voltar lá para aquela nossa tabelinha lá, você me desculpa, o sobe e desce, né? Tem muita coisa. A União está basicamente metida em tudo, entendeu? Porque tem muita coisa que é privativa ou exclusiva da União, né? Seja no campo da legislação ou seja no campo da competência material. Então, por exemplo, manter relações exteriores é a competência da União. Não vai ter uma embaixada do estado do Paraná, sabe, na Bélgica. Não vai o representante do município de Ribeirão Preto participar de uma negociação internacional da ONU. Competência da União. Emitir moeda parece bobagem, mas a política monetária, o Banco Central, isso é central. Perdão da redundância, isso é muito importante para o país, isso é a competência da União, né? A competência material. Legislativo tem muita coisa, só o Código, só o direito civil, o direito penal, a grande maioria dos processos que são julgados, mesmo na justiça estadual, no TJ, são julgados com base ou no direito civil ou no direito penal, né? As grandes varas, vara civil, vara penal, talvez tenha uma empresarial que também é uma legislação federal. Veja como a competência legislativa é muito centralizada, até coisas assim, nos Estados Unidos, sabe, cada estado tem sua lei de trânsito e tal. O Código de Trânsito é nacional no Brasil, a União centraliza isso. Tem um monte de exemplos. Por exemplo, as diretrizes de educação, né? A lei de, como é que chama isso? LDB, né? Lei de Diretrizes Básicas do Currículo. Você me desculpa, eu não sou nenhum especialista em educação, mas tem uma lei federal que dá as diretrizes curriculares que tem que ser ensinada em todas as escolas do país, e a União. Em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, é outro exemplo. Os estados têm uma jurisdição grande, né, uma competência legislativa sobre o que vai ser ensinado nas escolas. Aqui a União vai lá e tem um currículo básico nacional que tem que ser cumprido, etc. A autonomia dos estados e dos municípios está na Constituição, sem dúvida, eles têm autonomia. Se aparecer isso na sua prova, escreva que está correto, mas é verdadeiro que a União mantém amplas prerrogativas legislativas e um controle significativo sobre a alocação de recursos. Isso é muito verdadeiro. Estados e municípios dependem muito de transferências da União, tanto transferências obrigatórias quanto transferências voluntárias. Se você conhece alguém que mora numa cidadezinha pequena, meus avós são numa cidadezinha de 4 mil habitantes, né? Infelizmente são falecidos, mas lá é transferência do governo, entendeu? A cidade vive de transferência da União, transferência de recurso, seja em forma de transferência constitucional. Aí tem isso acho que a gente vai falar mais pra frente. Tem uma parte de finanças públicas que a gente vai passar um pouco por isso, mas tem algumas transferências que são obrigatórias, tem algumas que são voluntárias, e tem a questão das emendas, né, que vem por via legislativa. Isso não importa pra gente agora, o que importa aqui é você saber que a B tá correta, tá bom? Letra C. Os municípios no Brasil financiam as políticas locais de educação básica, saúde primária e urbanismo majoritariamente com recursos de impostos próprios. Não, tá bom? Eu até vi o dado, tem o Fundo de Participação dos Municípios, que é um dinheiro federal, né? Sai, por exemplo, do imposto de renda, do IPI, que são impostos federais, tem uma fatia desses impostos que vai para os municípios.
Eu vi um dado outro dia, isso você não precisa saber de cor também, mas alguma coisa que nem 60% do dinheiro dos municípios vem da União, vem de transferências, ou da União ou dos estados, né? Por exemplo, uma parte do IPVA vai para os municípios. Os municípios ficaram, depois da Constituição, com muitas competências, porque saúde, educação, essas coisas gastam muito dinheiro, né? Tem que contratar muita gente, tem que ter estrutura, construir escola, posto, não sei o quê. Desafios de urbanismo, né? Pô, é complicado, tem que asfaltar, tem que negócio passar a luz, tem gasta-se muito dinheiro no município, creche, transporte público, ônibus, concessão de ônibus. Você fala, mas a concessão é uma empresa, normalmente tem subsídio, né? Em São Paulo, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, que é a maior do Brasil, gasta bilhões com subsídio para o transporte público, supostamente para baixar o preço da passagem. Só que os municípios, São Paulo talvez tenha, né? Mas com certeza tem, mas os municípios, principalmente os municípios menores, têm uma capacidade arrecadatória muito pequena. Porque eles dependem, o principal imposto municipal é o ISS, muitas vezes municípios menores não têm tanto prestador de serviço, né? O ISS é um imposto sobre serviço, São Paulo, por exemplo, tem muita prestação de serviço, a sede dos bancos está tudo lá e tal, mas os municípios pequenos não têm tanto serviço. Aí tem IPTU, mas também às vezes o valor dos imóveis não é tão alto, né? Nenhum prefeito gosta de cobrar, principalmente o prefeito de cidade pequena, vai subir o IPTU, imagina, né? Não vai se eleger nunca mais, né? Então, é verdadeiro, a letra C, desculpa, é falso, a letra C não é majoritariamente com recurso de impostos próprios, não. D. A Constituição, o Brasil pós-88 se caracteriza pela efetivação do equilíbrio federativo nos aspectos fiscal e de distribuição de competências. Não. Aumentou-se, a gente falou isso também. Aumentou a distribuição de competências, mas não teve essa distribuição fiscal, principalmente os municípios e alguns estados são muito dependentes da União ainda de transferências, tá bom? E a Constituição de 88 introduziu competências comuns, legislativas e concorrentes materiais em diversas áreas, criando um federalismo de colaboração. E aí é uma maldade, mas isso você tem que saber. As competências... Isso aqui tá invertido, tá bom? As competências materiais, que a gente chama de comuns, e as competências legislativas são concorrentes. Eu não sei se você entendeu, eu vou voltar aqui para nossa tabelinha para você. As competências, isso aqui tá claro para você? As competências elas podem ser ou legislativas ou materiais, tá bom? O que é a competência legislativa? É de fazer a lei. O que é a competência material? De executar a lei. Então, eu vou te falar. Código Penal, legislativo ou material? Legislativo. Posto de saúde, legislativo ou material? Material. Universidade pública, material. Código de trânsito, legislativo, tá entendendo? Código de defesa do consumidor, legislativo. PROCON, material, entendeu? É a lei e a execução da lei, a implementação da lei. Aí tem uma linguajar que aparece em concurso e é uma tristeza, porque a competência material ou ela é exclusiva ou ela é comum, tá bom? Ela é exclusiva da União ou ela é comum. Já a competência legislativa ou ela é privativa ou ela é concorrente. Então tenta entender assim, como é que eu decorei isso? Que o material, ele é ou exclusivo ou comum. Na sua casa, quando é ridículo isso que eu vou falar, você me perdoe, mas é pra você aprender e não esquecer. Na sua casa, ou você tem materiais exclusivos, ou você tem materiais comuns, tá bom? Já lá, é o que sobra, né? O concorrente e o privativo, aí se refere à legislativa. A Constituição usa esses termos. E às vezes aparece a maldade em concurso. O direito penal é uma competição exclusiva da União. Não é exclusiva, é privativa, tá bom? E aí tem alguns detalhes, né? Porque a privativa pode ser... A grande coisa assim, a privativa pode ser delegada e a exclusiva não pode ser delegada. No sentido assim, se a União quiser delegar o Código Penal para os estados, em tese ela pode. Se a União quiser delegar a capacidade de declarar guerra, que é exclusiva, né, a competência de declarar guerra, que é exclusiva dela para os estados, ela não pode. Se a União quiser delegar a emissão de moeda para os municípios, também ela não pode. Eu não acho que eles vão chegar nesse nível de especificidade, mas eu acho que é bom você saber que competência legislativa é privativa ou concorrente e competência material é exclusiva ou comum. Os materiais ou são exclusivos ou são comuns. Espero que que seja útil para você. Vai cair na minha prova? Cara, garantir nada é garantido, mas é FGV, né? FGV não é assim, não é conhecida por ser uma banca com muito amor no coração, não, né? Tá, vamos para 3 agora. A ponte alternativa correta. Embora a descentralização ofereça potencial,
ela também oferece novas complexidades e possibilidades de resultados negativos. Tá, aqui vamos falar um pouco de teoria rapidinho aqui. O que é descentralização? Você sabe... aqui, descentralização. Você sabe o que é descentralização, né? Descentralização é basicamente você tirar poder de cima, né? Ou da União, ou se for para os municípios, dos estados, e entregar para quem está embaixo, né? Ou seja, a gente tem um país menos focado na União, menos focado nos estados e mais focado nos municípios, ou menos focado só na União e mais focado nos estados e municípios. Essa é a definição. A descentralização ela pode ter 3 caronas. Ela pode ser administrativa, fiscal e política. Eu não vou ficar muito em detalhes aqui, porque eu não acho que eles vão chegar nesse nível na prova, mas é para você entender o que é descentralização. Eu posso descentralizar... O que é administrativa? É transferir uma função para um estado ou para um município. Então, por exemplo, se o posto de saúde é do município, isso é uma descentralização administrativa, né? Quem está cuidando é quem está mais perto lá do cidadão. Então, quem cuida da coleta de lixo? É o município. Imagina que eu tenho um hospital federal e eu transfiro esse hospital para um estado. Eu estou descentralizando, é a descentralização administrativa. Fiscal é quando, obviamente, transfere recurso, né? Isso pode ser desde uma repartição de imposto. Então, eu estou cobrando aqui IPVA, mas eu estou dando um pouquinho... IPVA quem cobra é o estado, mas eu estou dando uma fatia do IPVA para os municípios. Isso acontece. Pode ser criar novos tributos dos entes federados. Então, por exemplo... criou-se lá o IPTU, que é um imposto que o município cobra. Você pode ter as transferências, a gente falou bastante disso. E tem a descentralização política, né? Que é quando você dá espaço para os entes federados tomarem decisões também, né? Então você cria lá um conselho que tem todos os entes, você cria um plano municipal, você empodera a política municipal ou estadual. Isso é descentralização, tá bom? É importante você saber, assim, nem que seja por cima. E aí você tem que entender, é isso aqui, né? A descentralização é boa? Quando você vê os teóricos que escrevem sobre isso, eles sempre gostam, né? Descentralização é muito bom, porque senão o dinheiro vai para Brasília e não volta mais. Eles roubam por lá mesmo. Se volta, pelo menos é o cara que a gente conhece aqui que tá roubando. Tem 1000 estudos, falando sério. Eu falei meio brincando esse negócio, que você vai para Brasília e eles roubam e não volta mais. Mas tem muito estudo que mostra, de maneira... Vou ser um pouco mais científico e rigoroso agora... que a eficiência e a eficácia e a efetividade, use qualquer um daqueles indicadores que a gente aprendeu, do gasto público, quando ele é realizado no ente que está mais próximo do cidadão, é melhor. No sentido, normalmente o prefeito da cidade, imagina uma cidade pequena, sabe mais o que as pessoas precisam e tem que prestar mais contas do que o ministro em Brasília. Então imagina gerenciar a saúde. O cara lá da cidade... uma cidade pequena, especialmente, uma cidade média, ele sabe onde estão os gargalos, ele vai lá no posto, ele sabe se está faltando médico, ele sabe se o problema... Não, os médicos estão lá sem ter nada para fazer, mas falta equipamento, falta máquina. Ou, não, tem médico, mas não tem espaço físico lá, tem 2 salinhas, 5 médicos, eles ficam lá apertados, eles não conseguem atender ao mesmo tempo, tem que ficar se revezando... Ou, na verdade, a saúde tá boa, mas o dinheiro que tinha que usar era agora o que tá precisando da educação. Se a gente pudesse tirar um pouco de dinheiro da saúde, dar pra educação, porque tem uma escola lá que tá superlotada e o posto é ótimo, a gente tem um hospital. Normalmente quem tá mais perto sabe melhor. E esse cara também tem mais prestação de contas, né? Se ele comprar um Porsche... Se o prefeito da cidadezinha lá de 5 mil habitantes comprar um Porsche, vai levantar suspeitas de que alguma coisa estranha tá rolando, né? Enquanto que lá em Brasília ninguém tá vendo, o cara não sabe o que precisa, ele tira da cabeça lá na prancheta, acho que a gente precisa fazer um programa assim. Ele não tem a mínima noção, quanto mais longe, pior é o uso do dinheiro público. Então de fato oferece potencial, mas aí não é... Então normalmente as pessoas gostam da descentralização, mas nem tudo é perfeito. Porque é o seguinte, a experiência mostra algumas coisas. Primeiro, nem toda prefeitura pequena vai saber gerenciar o dinheiro. Muitas vezes não tem capacidade técnica. Muitas vezes o prefeito é um caipira lá no Ministério da Saúde. Pelo menos eu te garanto que a gente tem técnicos que sabem o que estão fazendo, que entendem quais são as doenças. Será que lá na prefeitura eles têm? Na prefeitura pequenininha? Ou mesmo num estado mais pobre, mais afastado. Será que tem capacidade técnica? Né? Será que tem capacidade... Por exemplo, no caso da saúde, tem coisas que são complexas. Será que a gente não vai deixar, se a gente transferir todas essas atribuições muito para o município e para os estados, será que não vai faltar uma coordenação
que tem a capacidade financeira, que tem a capacidade de planejamento. Por exemplo, imagina se a gente transferisse a política de vacinas para os municípios. O Deus nos acuda que ia ser, você não tem dúvida. Você acha que, primeiro, o município ia ter que pagar muito mais caro pela vacina, porque não ia conseguir comprar com escala. Aí como é que faz essa logística? Como é que traz lá do porto? Como é que leva para a cidade? Onde que guarda? Será que todo município tem freezer? Será que todo município tem uma pessoa que sabe gerenciar isso? Complicado. E se você tiver um município que sabe gerenciar, que fica muito bom, e o outro que não sabe? Será que as pessoas não vão começar a ir no serviço público do outro? E aí você tem esse problema, assim, de falta de... Fica heterogênea a prestação do serviço público. Muita coisa complicada pode acontecer. Às vezes, o negócio organizado pelo governo federal é melhor, isso é experiência prática, do que pelos estados e municípios. Né? Deixa eu pensar em exemplos assim, mas, por exemplo, normalmente tem muitos lugares que tem universidades estaduais. Se você estudou numa universidade estadual, me perdoe isso que eu vou falar. Normalmente, as universidades federais são melhores que as estaduais, exceto em São Paulo, que é um estado muito grande, com capacidade de organização muito grande e tal. Mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul tem universidade estadual, em Santa Catarina, no Paraná, no Rio de Janeiro, a universidade estadual é muito boa também, né? A UERJ é meio que pau a pau com a Universidade Federal. Não sei se em Minas tem. Alguns lugares no norte, no nordeste tem universidades estaduais. Temos que a maior parte dos estados tem. Normalmente a federal é melhor, entendeu? Não sei por quê. Aparentemente o governo federal tem mais capacidade financeira, mais capacidade de organização, mais gente no Ministério da Educação que sabe o que está fazendo, sei lá. Tem vários outros exemplos, tá bom? Então, assim, cuidado com se te disserem que a descentralização é só maravilha. B. A federalização dos serviços públicos reflete um contexto contemporâneo de busca de aprimoramento da sua qualidade. Não, né? Não tem federalização, não é uma tendência atual. O movimento, como a gente falou, é de descentralização, né? Não vou usar essa... Não vai me escrever essa palavra, mas de desfederalização, porque parece que a federação está se desmanchando. Mas não está sendo... Muito raro você ver alguém falando que o movimento contemporâneo é de federalização. Isso aqui é a exceção da exceção. O movimento, a tendência, apesar de tudo isso que eu falei, no momento, desde 88, é de centralização. Exemplos de casos de descentralização no Brasil incluem o SUS, sim, a proteção do meio ambiente, sim, a política monetária não, né? A gente falou várias vezes, e a promoção da cultura, sim. Política monetária não vai o governador lá imprimir dinheiro, decidir juros Selic, nada disso, né? D. A presença de uma coordenação federal forte, como observado durante a pandemia Covid-19, aprimora as políticas públicas descentralizadas. Em tese, isso aqui está verdadeiro, mas o que está errado aqui isso aqui não foi o que a gente observou durante a Covid-19, tá bom? Se você lembrar, teve uma descoordenação federal, os estados saíram comprando vacina, isso aí chegou no STF. Se os estados podiam, por conta própria, né, sem coordenação federal, começar a tomar medida contra a pandemia, fazer hospital de campanha, comprar vacina, sei lá o que, botar regra de isolamento, o STF basicamente decidiu que, como o governo federal não estava fazendo nada, os estados podiam. E a transferência de recursos federais tem homogeneizado a capacidade técnica e financeira dos entes na implementação de políticas públicas. Não, isso aqui é um problema sério no Brasil. Não tem homogeneização. Tem estado que tem políticas públicas muito melhor do que os outros. Normalmente os estados mais ricos, obviamente, vão melhor, né? A saúde pública num estado mais rico tende a ser muito melhor que no estado pobre. Você vê os indicadores, né? A expectativa de vida em Santa Catarina é muito maior do que... Estou dizendo aqui só pelos dados, por favor, não se ofenda com isso. Do que no Piauí, por exemplo, que é um estado que tem uma expectativa de vida mais baixa, ou Maranhão. Mas isso nem sempre é a regra, viu? Tem estados, por exemplo, até pouco tempo atrás, não sei como é que está isso hoje, mas imagino que prossiga, a melhor, se não uma das melhores educações básicas no Brasil pública era do estado do Ceará, né? Melhor do que estados que tenham uma renda per capita até mais elevada e tal. Mas ainda assim, não é homogêneo, porque o do Ceará é muito bom e tem vários estados do Nordeste vizinhos do Ceará que tem uma educação básica ruim, né? Então não tem, a capacidade técnica é muito diferente, a capacidade financeira é diferente, tem alguns lugares que tem muitos períodos de recurso, tem alguns lugares que são eficientes, alguns lugares tem mais dinheiro mesmo, por exemplo, o Distrito Federal tem muito dinheiro, né, per capita, então não é homogêneo não, tá bom?
Se você curtiu essa aula até aqui e quer continuar estudando comigo, eu te convido para conhecer o nosso curso completo para o CNU 2025 na área de conhecimentos gerais, para o item de conhecimentos gerais do seu edital, que representa uma parte muito importante da sua prova e que você tem todas as condições de gabaritar. Além de outras questões inéditas dessa própria aula, a gente fez uma aqui só, mas tem várias outras. Lá no nosso curso completo você também vai ter uma preparação total de conhecimentos gerais para o CNU, para todos os itens do edital. A gente tem aula teórica em vídeo, a gente tem prática, a gente vai fazer muitas dezenas, centenas de questões. A gente tem uns PDFs para você lá fazer o download, fazer as questões sozinho, estudar sozinho, fazer suas anotações. A gente tem simulado, a gente tem plano de estudos, enfim, você pode tirar as dúvidas direto comigo também. Qualquer questão que você tiver, deixa lá, manda por escrito, a gente responde em detalhes. A gente tem tudo para sua preparação completa lá, tá no link na descrição. Seria muito legal você conhecer. Quanto antes você começar, é melhor. Eu fui aprovado no primeiro CNU para auditor fiscal do trabalho, eu gabaritei a parte de conhecimentos gerais, eu tenho total convicção que você tem total capacidade de fazer a mesma coisa, tá bom? E aí isso aí vai mudar completamente sua situação na prova. Se você gabaritar conhecimentos gerais, meu amigo, você tá com o pé dentro, entendeu? Claro, você tem que se dedicar a fazer as questões específicas também, nada é garantido, mas poxa, isso aqui te dá uma live, como se você saísse assim, 30 metros na frente numa corrida de 100 metros livres, entendeu? 40 metros, sei lá. O link está na descrição. Se você preferir, você pode entrar no nosso site, também tá lá, é professormioto.com.br. Você compra direto lá na plataforma do Hotmart, é muito tranquilo, a gente está com um preço muito bom, que é realmente para atrair, para fazer você não ter dúvida, é um preço promocional assim para não perder tempo e começar logo. Concurso é tempo, entendeu? Cada dia que você perde no concurso é um dia que você podia estar mais próximo do seu cargo, de mudar de vida. Eu estou sempre à sua disposição, olha com carinho lá o nosso produto, a gente vai gabaritar junto esse negócio, você vai mudar de vida, tá bom? Um abraço!